que vocês conheçam Patrícia e, pelo que eu tenho visto dela, ela vai trazer também questões que vão enriquecer, né, nossa prática. E é isso. Vou deixar aqui para a Patrícia começar. Bem-vinda, Patrícia, a Campina Grande. Obrigada, Fran. Boa Fica à noite. vontade. Tá bom, boa noite, gente, para quem chegou depois. Bom, eu vou me apresentar meio rápido, porque eu acho que essa não é a parte mais importante. Eu também não estou no yoga há tanto tempo assim, não. Eu sou jornalista de formação, foi a minha primeira formação, e trabalhei em veículos grandes, assim, né, da área da comunicação, na Folha de São Paulo, na Globo News. Mas aí chegou um momento que eu senti que aquela rotina não estava me permitindo ter uma vida mais equilibrada, né? Que eu pudesse ter uma vida mais saudável, estava me deixando muito ansiosa. E senti que, apesar de eu gostar de jornalismo, enfim, já tinha dado, aí eu decidi pedir demissão na época, fiquei um tempo ainda tentando entender o que ia acontecer. E nessa época aconteceu que o yoga passou a ficar mais frequente na minha vida. Isso foi em 2017. Eu já tentava praticar antes de uma forma regular, mas eu não conseguia ter uma regularidade por causa da rotina de trabalho, que sempre ocupava todos os meus horários praticamente. Mas aí nessa época, então, eu comecei a praticar com mais frequência, né? Então, assim, eu nem tinha um objetivo ainda de trabalhar com yoga, mas aquilo foi ficando muito forte. Eu fui percebendo que tinha ali por trás, né, daquela prática que eu fazia, tinha uma filosofia ali que eu já era mais ou menos o que eu buscava para mim, mas eu não sabia que estava tão bem organizada e sistematizada em algum lugar, né? Quando eu descobri que o yoga já juntava tanta coisa que eu queria para mim, aí eu fui atrás de estudar mais, de investigar mais, aí fui para a Índia e acabei fazendo lá a minha primeira formação. É, Quando voltei da Índia foi que eu conheci a tradição de Krishnamacharya, que é a linhagem por onde eu estudo hoje, né? Então, basicamente, acho que esse é um resumo, assim, né? E desde 2018, então, eu venho estudando, eu mantenho estudos regulares, como você falou, né? A gente continua sempre aluna, né? E dentro de uma linhagem de professores, que é o caso da linhagem do Krishnamacharya, a gente valoriza muito isso, assim, a gente não deixa de ter essa conexão com o nosso professor, sendo sempre o professor uma pessoa que está muito próxima, uma pessoa que conhece a gente, não é só aquela pessoa que está lá distante que fala para um montão de gente, mas nem sabe quem eu sou, né? Então eu tenho esse contato muito próximo com o meu professor, e isso é muito importante porque é uma pessoa que consegue me ajudar a entender como direcionar as minhas práticas, o que que eu estou precisando desenvolver, como seguir meu caminho, né? Então, gosto muito de trabalhar dentro da linhagem do Krishnamacharya por causa disso, mas já entrando aqui um pouquinho em algumas ressalvas que eu queria fazer antes de a gente entrar no tema da aula. Tudo que eu for falar aqui é uma visão possível, né, sobre yoga. Então, eu queria deixar isso claro, porque às vezes a gente se empolga, e eu vou falando, pode parecer que eu acho que só essa que é a forma correta, né? E eu quero já deixar claro que não, existem várias linhagens, existem várias abordagens, várias visões diferentes, e não acredito que só uma seja a certa, né? Então, tenham isso em mente. E o que eu vou falar aqui também, claro, que vai ser influenciado pela minha experiência, né, pelos meus estudos, pela abordagem dessa linhagem do Krishnamacharya e pelo que eu venho estudando com os meus professores, e também, assim, ancorado nos textos. Eu gosto sempre de usar os textos clássicos do yoga como referência, porque senão a gente corre o risco de começar a ficar no achismo, né? Falando, o que eu acho, o que eu sinto, e assim, não desmerecendo a nossa experiência pessoal, mas o yoga é algo tão rico, tão milenar, tão profundo, tão complexo, que a gente corre o risco de perder detalhes importantes se a gente não estiver sempre buscando a referência, né? As fontes ali originais, ou não sei se originais, mas as mais antigas, né? Então, quando eu falo disso, eu vou me referir sempre ao Yoga Sutra, que é considerado o texto original, assim, né, a partir do Yoga Sutra, o yoga passou a ser considerado um sistema clássico da filosofia indiana. Então, ele é considerado um marco.
E outros textos também, assim, que acabam indiretamente influenciando a forma como eu estudo, que são o Bhagavad Gita, o Yoga Rahasya, que é muito forte na tradição do Krishnamacharya, é, e, enfim, Yoga Yagnavalkya, Hatha Yoga Pradipika, tem outros textos assim, mas o foco principal é o Yoga Sutra. E aqui é como vocês começaram a estudar o Coração do Yoga, né? Que é um livro que foi escrito pelo Desikachar, que é filho do Krishnamacharya, e que ele condensa assim um pouco dessa qual é a abordagem dessa linhagem, dessa tradição do Krishnamacharya a respeito do sistema do yoga. Então, tudo que eu vou falar vai estar mais ou menos embasado nisso, mas se eu falar alguma besteira, a culpa é minha, não é dos meus professores, não é do Desikachar, não é da linhagem, então espero poder ser clara. É, e também só mais uma ressalva aqui antes de a gente começar, que eu sou super informal, e eu gostaria que vocês também ficassem bem à vontade, né? Que vocês não tenham medo de interferir, de perguntar, de questionar, de discordar, porque o processo do estudo, ele funciona dessa forma, né? A gente tem que estar cavucando ali, tem que estar questionando, às vezes, não, mas peraí, não entendi, não faz sentido, porque se a gente só ouve, aceita, 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 sem ter esse exercício, né, é, é difícil de internalizar, né, acaba ficando só um acúmulo de informação, então é importante a gente poder estar juntas aqui, juntas e juntos, então, dúvidas, por favor, podem abrir o microfone a qualquer momento, eu não costumo ficar olhando muito o chat, porque aí eu tenho que parar, tenho que ficar lendo, aí eu me desconcentro, então eu prefiro que vocês abram mesmo o microfone a qualquer momento, ou no final também a gente pode fazer um momento assim de abrir para ver se ficou claro ou não, ou trazer mais participação de vocês. E ao longo do encontro, fiquem bem ligadas, porque eu vou ficar perguntando coisas para vocês também, então não se distraiam, de preferência não estejam fazendo outras coisas enquanto a gente está aqui nessa conversa. Posso ir começando então, Fran? Não que eu não tenha começado, né? Mas já seguindo então no tema que a gente combinou, a gente combinou de conversar um pouco sobre o yoga na vida real, né? E é curioso porque eu acho que esse tema, na verdade, é uma pegadinha, porque qual yoga que não é da vida real, né? Eu acho que, independente da forma como a gente pratica, a gente está na vida, então vai ser sempre um yoga da vida real. Mas é uma provocação, né, para a gente lembrar que o yoga não é só aquilo que a gente vai fazer quando a gente abre o tapetinho e começa a praticar as posturas, as respirações específicas, as práticas meditativas. Então, eu queria dar vários passos atrás, mesmo sabendo que vocês já tiveram outros encontros e que vocês já conversam, né, já estudam sobre yoga, mas eu queria voltar lá para o comecinho, antes de falar sobre essa prática, o que que é esse yoga do cotidiano, yoga da vida real, para a gente saber assim, se a gente está todo mundo falando da mesma coisa, né? Para a gente pensar, quando a gente fala em yoga, do que a gente está falando, né? Então eu queria saber se alguém topa me falar aí o que que é yoga para você, de uma forma resumida mesmo, bem sucinta, porque tem muito conteúdo aqui para dar tempo da gente pegar tudo, mas alguém topa falar assim, o que que é yoga? Não tem uma resposta certa. A gente poderia passar 2, 3, 5 horas só falando o que é yoga, né? Mas visões diferentes, assim, que alguém queira trazer. Para mim, o yoga é um instrumento de conseguir me reconectar com o meu corpo, minha mente e o universo. É a forma que eu estou tentando fazer isso. Acho que é um instrumento. Massa, um instrumento. Legal. Faz sentido. Alguém mais quer falar alguma coisa? Estamos tímidas, tímidos para começar? Então tá bom, daqui a pouco eu pergunto outras coisas aí. Obrigada, viu, Helena? É, quando a gente vai fazendo esse levantamento, né, de várias definições sobre o que é yoga, que a gente já ouviu muitas por aí, por exemplo, yoga como união, né, o yoga como paz, como harmonia, yoga como meditação, yoga como saúde, bem-estar, equilíbrio. A gente poderia, talvez, classificar todas essas, ou como instrumento, né, que a Helena falou, a gente poderia classificar todas essas definições em dois grupos principais, assim, para facilitar aqui o entendimento de forma mais didática.
Yoga como sendo um estado, e aí é um estado a ser alcançado, e yoga como sendo um caminho que a gente trilha em direção a esse estado, né? Então, se a gente escuta, yoga é união. Aí tem gente que detalha mais, a união com o divino. Tá, legal. Então, é um estado, né? É algo fixo, pronto. Ou a gente pode pensar yoga como um instrumento, que a Helena falou. Então, yoga como instrumento é algo que eu vou usar num caminho para eu chegar em algum lugar, para eu chegar nesse estado, né? Então, só para saber se está ficando claro para vocês que de todas as definições de yoga que a gente possa pensar, talvez a gente consiga classificar todas elas ou como um estado ou como um caminho em direção a esse estado. Tá fazendo sentido até agora? Tá, né? Beleza. Então, por que que é importante a gente saber disso? Porque a partir daí que a gente vai entender qual é o papel da prática do yoga, né? Então, se a gente for falar mais sobre esse estado, que estado é esse? Pode ser um estado de paz, de harmonia. Que finalzinho. Oi? Ah, eu acho que a Viviane abriu o microfone, não sei se foi sem querer ou se quer comentar alguma coisa. Acho que foi sem querer, né? Tá, mas se quiser, pode abrir. Boa noite, Viviane. Então, a gente está falando de yoga como um estado, né? Tem várias formas de entender isso. Eu gosto muito de uma explicação que é de Vyasa. Vyasa foi um sábio que é considerado o principal comentarista do Yoga Sutra. O Yoga Sutra, como ele é um texto muito denso, muito antigo, né? E tem várias camadas de significado, é comum que tenham comentaristas, que são pessoas que vieram para detalhar, destrinchar aquele conteúdo para a gente poder entender melhor. E aí, Vyasa é considerado o principal comentarista do Yoga Sutra, e ele vem dizer que yoga é um estado de ausência de conflitos. Eu gosto bastante, assim, dessa definição, porque ele não está dizendo assim, yoga é um estado de paz. E aí, se a gente pensa, tá, mas o que que é paz? Eu não sei se eu tenho paz. Como é que eu vou saber, então, o que é esse estado de yoga se eu não sei se eu tenho essa experiência de ter paz? Pode ficar uma coisa muito na imaginação, né? Mas se eu sei que é um estado de ausência de conflito, aí eu já sei, bom, conflito eu sei o que é. Eu acho que todo mundo sabe, já passou por algum perrengue na vida e tem uma noção do que é conflito, né? Então, já dá uma luz, assim, legal, dá para ter uma ideia do que é isso. E se a gente for pensar em yoga como um caminho, aí a gente lembra mais das práticas, é algo mais palpável para a gente. Porque esse estado, muitas vezes, ele está lá, é bonito, mas ele está bem distante. E a gente não sabe se a gente vai alcançar, quando a gente vai alcançar, quantas vidas aí a gente vai precisar para alcançar. Ou talvez a gente até alcance, mas de uma forma, assim, meio breve, né? E aí depois não consegue manter, não consegue sustentar esse estado de harmonia, de equilíbrio, de ausência de conflitos. Então, é importante a gente saber que existem ferramentas, instrumentos, caminhos que a gente pode trilhar para se aproximar ou se manter nesse estado se a gente já estiver nele, né? Então, aí é essa segunda forma de entender yoga, yoga como um caminho para a gente se aproximar ou se manter nesse estado de yoga. E isso também seria o equivalente a gente pensar no que é prática de yoga, porque seria mais ou menos a mesma definição. A prática seria tudo aquilo que a gente faz para se aproximar ou se manter nesse estado de yoga, né? Então, tá fazendo sentido até agora? Tá, né? E aí, uma outra coisa que é importante a gente combinar aqui para ver se a gente está entendendo, né? Se está todo mundo pensando juntos aqui, é qual é o propósito do yoga, né? Qual é o objetivo? Por que que a gente pratica yoga? Por que que a gente vai tentar entender esse caminho? Alguém quer dar alguma pista? Pode chutar, não precisa acertar, não tem certo e errado, são investigações. Zero? Luísa tá com a caneta na mão aí, super concentrada, não tem nenhuma cola não aí. Não? Então tá. Bom, eu vou dar então, né? A minha visão, né? A visão aqui dos meus estudos, mas a gente pratica yoga para ter mais clareza, para ter mais discernimento, para ter mais autoconhecimento. Por quê? Porque se eu tenho mais clareza, mais
autoconhecimento, eu vou entender que aquele estado de yoga que eu estou buscando, ele não depende das circunstâncias externas. Na maioria das vezes ele depende mesmo é de mim. E a gente fica achando que a gente não alcança esse estado de yoga por causa do mundo. Porque tá tudo bagunçado lá fora, porque tem um monte de problema, porque o trabalho tá complicado, porque tô sem grana, porque tem problema na família, porque as pessoas não me entendem, porque tá dando tudo errado. O problema é sempre lá fora, né? A gente nunca para pensar muitas vezes que a questão pode estar em como a gente interpreta essa realidade. Então, para eu poder perceber que a forma como eu vejo a realidade influencia como eu me sinto, eu preciso ter um bom autoconhecimento, eu preciso ter uma clareza mental suficiente para entender isso. Então, o propósito do yoga seria justamente a gente desenvolver essa clareza mental, esse autoconhecimento, porque isso vai me levar a entender, entender e não só entender racionalmente, mas sentir mesmo que as causas dos problemas muitas vezes não estão lá fora, não, tá aqui, tá em como eu lido com a realidade, né? Fazendo sentido até agora? Deixa eu ver, tem uma questão aqui. A Aline falando, comecei a fazer uma conexão comigo e criar mais espaço interno para lidar com o caos. Exatamente, Aline, porque assim, o caos, a gente fica sempre achando, né, que quando as coisas melhorarem, aí vai dar bom. Aí eu vou começar a praticar, aí eu vou entrar na rotina, aí minha vida vai ficar certinha, vai ficar bonitinha. Mas, gente, o caos fora, ele vai sempre existir, né? Inclusive, assim, o yoga ele se baseia numa outra filosofia, que é o Sankhya, que entende que o mundo surgiu a partir do caos, a partir do desequilíbrio, e que provavelmente esse desequilíbrio vai estar sempre existindo. Não adianta a gente esperar as coisas se harmonizarem para a gente ficar bem. Então, é a gente conseguir lidar com esse caos de uma forma melhor, porque esse estado interno, em tese, né, segundo o yoga, ele não depende do que está acontecendo lá fora, ele depende da gente, de como a gente se relaciona com esse caos externo, né? Bom, então aí, o que que dificulta a gente de realmente vivenciar isso? Porque a gente pode até entender racionalmente, ok, então tá, os problemas às vezes estão aqui na forma como eu encaro a realidade, mas por que que eu não consigo sentir isso de fato? Eu continuo sentindo que o problema está fora, eu continuo sem conseguir resolver as minhas questões, né? Aí o yoga entende que o problema está justamente na nossa mente. A mente, ela tanto é o problema como é a solução. Ela não é só vilã, não. Mas é muito importante a gente entender que ela é uma parte essencial do nosso caminho do yoga, assim. O yoga é sobre a mente. Por quê? Porque a gente interpreta a realidade como? Por meio da mente. A mente é o nosso instrumento de observar e enxergar a realidade. Só que a gente muitas vezes não se dá conta, talvez a maioria das vezes a gente não se dá conta, de que a nossa visão sobre a realidade, por meio da nossa mente, está sendo influenciada por muita coisa. Está sendo influenciada pela nossa história de vida, pela nossa cultura, pela educação que a gente recebeu, pelas experiências que a gente viveu, pelos nossos traumas, ou até pela nossa personalidade, pelas nossas projeções, pelos nossos apegos, pelos nossos desejos. Então, existem vários fatores que estão influenciando e estão moldando a nossa mente, fazendo com que quando eu enxergo a realidade por meio da mente, imagina que a nossa mente é uma lente, tipo uma câmera fotográfica. E eu olho lá fora por meio dessa lente, mas essa lente ela não está cristalina, ela está toda embaçada. Ela está cheia de marcas que são as marcas dessas experiências que a gente vem acumulando, né? E às vezes são marcas talvez até de nascença, assim, mesmo quem ainda não tem conscientemente traumas ou questões, mas está tendo uma visão muito limitada da realidade, né? O yoga entende que a gente tem que ter muito cuidado com isso e não achar que a gente está sempre entendendo tudo da forma mais fidedigna possível, porque a nossa mente ela é muito afetada e a nossa visão ela vai estar muitas vezes, se não quase sempre, distorcendo essa realidade, né? Então, essa distorção que a gente chama, eu vou começar a falar algumas palavras em sânscrito,
mas não se assustem. Não precisa decorar, não precisa saber como que é o certo para anotar. No final aqui do encontro, eu vou passar tipo um resuminho, assim, para relembrar. Então, quem quiser anotar também pode pegar depois. Mas eu só vou falar porque eu acho que ajuda a gente até a entender como esse conhecimento ele está todo bem detalhadinho, né? Não é uma coisa aleatória, assim. Tem nome para tudo, tudo tem um lugar, né? E tá tudo tem vários conceitos, tá tudo interligado. Então é legal a gente saber que tem essas palavras, né? Então, um conceito aqui que eu vou trazer é avidia. Avidia é justamente essa, às vezes é traduzido como ignorância ou como má compreensão da realidade, que é justamente isso que eu vim falar, né? Que a gente olha para o mundo, mas esse olhar ele está influenciado. Essa má compreensão da realidade, ela vai gerar outros problemas. Porque se eu tenho uma má leitura da realidade, eu também tenho uma má leitura sobre mim mesma, né? Então, eu posso, por exemplo, muitas vezes achar que eu sou uma coisa que, na verdade, eu não sou. Eu posso me considerar, por exemplo, que eu sou uma pessoa, deixa eu ver, que eu sou uma pessoa que eu não sou egoísta, né? Eu sou super tranquila, gosto de dividir tudo com todo mundo, sou muito fácil de lidar e tal, mas eu moro sozinha. Será que eu sei, então, se eu realmente sou egoísta, né? Então, é fácil, você sozinha, sem ter muita gente ali para ter que resolver questões no dia a dia, é fácil. Eu quero ver no dia a dia mesmo você compartilhando ali com família, com um monte de gente. Só que às vezes a gente tira conclusões precipitadas sobre nós mesmos com base nessa má visão, né? Com base nessa mente autocentrada. E aí esse seria um segundo problema. O primeiro seria a avidia, o segundo seria asmitar. Vão ser 5 ao todo. Esses 5, a gente chama, no conjunto, a gente chama de kleshas, que são as causas do sofrimento, ou aquilo que geram os conflitos, né, que geram as inquietações, que a gente falou lá no início que yoga é o estado de ausência de conflitos. Então, o que que gera esses conflitos? São esses 5 que eu vou falar. O primeiro é essa má compreensão da realidade, a vidya. O segundo é asmita, que é essa má compreensão sobre mim mesma. Então, se eu tenho uma má leitura sobre mim mesma, eu posso também, muitas vezes, criar identificações e me prender a essas identificações. Por exemplo, eu posso dizer, não, eu sou uma jornalista que trabalhei numa empresa muito grande, então eu sou uma pessoa muito importante, eu tenho que me tratar bem. Como assim você não conhece meu nome, você não sabe quem eu sou? Sabe essa coisa? A gente começa a se achar uma coisa que a gente não é, né? Ou às vezes até foi alguma coisa ali, mas, sou professora de yoga, e aí eu acho que eu sou isso, então eu começo a viver como se eu fosse uma pessoa super. E sou nada, sou cheia de problema para resolver, sabe? Como todo mundo. Mas a gente, sem perceber, a gente vai caindo nessas identificações e se prendendo a elas. E aí isso já vai levando para um terceiro problema, que é o apego, né? A gente se apega a papéis, a gente se apega a identidades, a gente se apega a pessoas, a gente se apega a coisas que a gente gosta, né? E isso pode ser uma causa também de problemas que atrapalham a gente de alcançar esse estado de yoga. Porque o apego, ele vai fazer com que a gente queira a todo custo manter algo que a gente em algum momento não vai conseguir, porque o mundo está mudando o tempo todo, a gente não tem controle, e então em algum momento vai dar ruim, e aí a gente vai sofrer, vai gerar inquietação, vai gerar problema, vai gerar conflito, tudo longe do estado de yoga, né? E aí tem algo que é como se fosse o sinal trocado do apego, que é apego, a palavra em sânscrito, só para vocês saberem, é raga. E aí o sinal trocado do apego é duesha, que é aversão ou rejeição, né? Então é eu querer me livrar de tudo que eu não gosto, de tudo que eu acho errado, que eu acho, não, isso aqui não pode ser assim, eu detesto isso, eu odeio quando isso acontece. Isso também é uma causa de problema, quando a gente tem essa rejeição muito forte. Por quê? Porque a gente também não vai conseguir controlar que essas coisas que a gente não gosta, que a gente acha erradas, estejam sempre longe ou não aconteçam. Elas vão acontecer, independente da nossa vontade. E se a gente tem uma reatividade muito grande a isso, a gente fica com raiva porque as coisas que a gente não quer estão acontecendo, porque pessoas que a gente não gosta estão fazendo coisas, ou porque, enfim, porque a vida não é do jeito que eu acho que deveria ser, eu aqui com toda
a minha pretensão, né, de achar que a minha visão é a mais importante, eu não vou conseguir evitar e vou ter problemas também. Então, essa rejeição, essa aversão também é considerada uma causa de sofrimento, um klesha. E aí o quinto klesha, que é abhinivesha, que é o medo. Por quê? Porque se a gente começa a se dar conta que tudo é tão instável, a gente não consegue garantir. Eu quero garantir uma imagem de mim mesma que eu não consigo garantir, eu quero manter coisas próximas, eu tenho apego e eu vejo que eu não consigo garantir, eu quero manter coisas distantes, vejo que não consigo rejeitar, gera medo, porque, poxa, o que que eu faço então, né? Isso gera uma insegurança, gera uma ansiedade, gera, por exemplo, o medo mais essencial, assim, que a gente considera que até os sábios têm, que seria o medo da morte, né? Que é realmente, assim, a total clareza de que a gente não tem controle sobre, nem sobre a nossa própria vida, né? Então, esses 5 pontos, eles são considerados as causas do sofrimento que atrapalham a gente, que dificultam o nosso caminho para a gente chegar nesse estado de yoga. E por que que eu estou falando deles? Porque eles estão na mente, né? Como a gente falou, o foco do yoga é a mente. Então, como é que eu faço para eu poder usar minha mente de uma forma que ela seja menos afetada por esses kleshas? Ou que ela seja gradativamente mais livre dessas influências, né? Aí começam a entrar as práticas, né? Então, a prática de yoga, ela tem justamente esse papel. A prática de yoga é uma prática da mente, é trabalhar o nosso estado mental. Então, independente do que a gente está chamando de prática no yoga, para isso ser considerado prática, a gente precisa ver que está falando sobre o estado da nossa mente, que a gente está tentando trabalhar a nossa mente para que ela seja, para que ela tenha mais foco, mais clareza, mais compreensão sobre a realidade, sobre mim mesma, porque quando eu tenho essa clareza, aí eu consigo entender que esse apego, essa aversão, esse medo são só criações da minha mente e que eu estou sofrendo meio que à toa. Assim, à toa, bem entre aspas, porque a maioria da gente aqui, a gente está no nível, a gente sente mesmo, né? E a gente não deve fingir que não sente algo que é real, né? Mas essa compreensão de que, em última instância, tudo isso ainda é uma camada, é só uma das camadas, que existe um ser que é muito mais profundo, que não é afetado por tudo isso, e que a gente esquece dele. A gente acha que a gente é esse corpo, a gente acha que a gente é os nossos papéis sociais, a gente acha que a gente é os nossos apegos, né? Então a gente precisa trabalhar o nosso estado mental para conseguir desenvolver essa clareza a ponto de conseguir entender, então, quais são os caminhos que estão me puxando para uma compreensão equivocada, que estão me levando para esse estado de mais conflitos internos, para uma dificuldade de me sentir em paz, em harmonia, que seria esse estado de yoga, né? Então, estou construindo todo esse caminho para a gente chegar na prática. Então, o que que é prática de yoga? Como eu falei lá no comecinho, a prática é tudo aquilo que a gente faz que ajuda a gente a se aproximar ou se manter nesse estado de yoga. E aí ela pode ser entendida de 2 formas. A mais conhecida, a mais popular, é o que a gente chama de prática formal. O que que é a prática formal? É quando a gente para tudo e vai fazer alguma coisa e fala, eu vou praticar yoga, né? É mais conhecido popularmente, por exemplo, a prática de asanas, que são as posturas corporais, né? Que não são só físicas, elas envolvem ali, como eu falei, tudo tem que estar trabalhando a mente. Não adianta eu só estar fazendo um trabalho com o meu corpo se eu não estou considerando que aquela prática deve trabalhar a minha mente também, né? Então, mas é uma prática de yoga, porque dependendo da atitude interna que eu consigo trazer no momento dessa prática física, eu posso estar trabalhando a minha mente para ela ter mais estabilidade, mais foco. Por que que o foco é importante? Porque quando a gente está com a mente mais dispersa, com menos foco, o que que acontece? A gente não consegue se aprofundar nas nossas experiências.
Então, a gente começa a ver uma coisa, a ter uma experiência, a se relacionar com alguém, a ler um livro, qualquer coisa que a gente for fazer, a gente vai ter uma compreensão superficial se a nossa mente está oscilando, inquieta, agitada. Porque a gente começa a entender aquilo e aí a mente já vai para outro assunto, já vai para outro assunto. Muitas vezes a gente nem percebe que isso está acontecendo, porque é tão natural para a gente, que a gente acha, não, eu entendi. Só que a gente entendeu muito pouco do que poderia realmente ter entendido. Muitas das nossas experiências, elas estão nessa camada superficial, porque a nossa mente não está focada, porque a nossa mente está oscilando. Ela está oscilando por quê? Por causa daqueles kleshas que eu falei, por causa de todos os conflitos que a gente vai vivendo, isso vai gerando agitação mental, e a gente não está, na maior parte do tempo, se aprofundando de fato. A gente começa a conversar com alguém, vocês já devem ter tido essa experiência, né? Alguém você começa a falar, aí a pessoa já está querendo, ah, não, mas isso também aconteceu comigo e ela nem te escutou direito, né? Quanto que a gente não tem de dificuldade de estar presente, por exemplo, na escuta? Isso é um sinal de como a nossa mente está agitada, porque a gente já está mudando o foco, já tem outra coisa, né? Já tem outra coisa. Então, por isso as práticas de yoga, elas vão tentar trabalhar uma estabilidade da mente, um foco. E aí, trazendo mais duas palavrinhas em sânscrito, né? Que a gente poderia aqui, se tivesse tempo, poderia entrar num outro tema que é interessante também, que é o mapa da mente, que o Yoga Sutra ele vai detalhar, ele vai destrinchar a nossa mente, falar quais são todas as funções que ela pode assumir, quais são todos os estados mentais possíveis, quais são todos os movimentos mentais. Mas assim, como a gente não vai entrar em tudo isso, eu queria falar só de dois estados mentais que são considerados essenciais para a gente chegar nesse estado de yoga, que é Ekagrata e Nirodha. Então, Ekagrata é o estado de foco, é quando eu consigo direcionar minha mente para um assunto, para um tema, para um objeto e sustentar aquele foco, né? Só que muitas vezes a gente não consegue fazer isso, mas é o estímulo que o yoga vem trazer para a gente, para que a gente possa ir para as nossas experiências mais focada, com a mente ali mais presente. Então, para isso é que a gente fala assim, ah, vamos fazer uma coisa de cada vez, né? Em vez de ficar, ah, eu estou assistindo aula, mas estou lavando louça, estou jantando, estou conversando com alguém, estou fazendo um monte de coisa. Imagina qual é a qualidade de atenção. A gente até acha que entendeu, mas provavelmente vai ter vários detalhezinhos aí que a gente não pegou, né? Ou que poderia ter tido uma compreensão mais profunda, que poderia tá trazendo um entendimento sobre a nossa realidade, sobre a nossa vida, e não tá, porque a mente tá tentando fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? Então, esse estado mental de Ekagrata, ele já é considerado ali o início desse trabalho do yoga, da prática de yoga, e o estado mais profundo, que é Nirodha, né? Que vem até lá no Sutra 2 do Yoga Sutra, que traz qual é a definição clássica de yoga, que ele usa essa palavra, que yoga é quando os movimentos da mente estão nesse estado de Nirodha, que é um estado de concentração profunda, um estado em que a mente está totalmente focada, totalmente imersa nessa experiência. Então, voltando aqui para o que eu estava falando das práticas. As práticas, elas devem trabalhar a nossa mente para que a gente tenha uma mente mais focada, independente de quais sejam as práticas, né? As práticas formais são essas, começa com yamas e niyamas, aí eu não sei se tem muita gente que está tendo o primeiro contato, mas quem já teve algum contato com o yoga, provavelmente já ouviu falar do Ashtanga Yoga. Não estou falando do estilo de prática, que são aquelas práticas mais vigorosas. Estou falando do Ashtanga Yoga, que está lá no Yoga Sutra, que são os 8 membros do yoga, né? São 8 ferramentas para se colocar o yoga em prática. E aí começa com yamas, niyamas, asanas, pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Vou falar assim bem rápido, só para vocês saberem que tem, porque ainda não é o foco de hoje, né? Só para saber que existe lá um conjunto de 8 membros ou 8 passos, como muitas vezes é trazido, que é considerado como uma prática formal. Por que formal? Porque é algo que eu falo, agora eu vou praticar isso, e aí eu vou lá, me dedico, e é de uma forma que aquilo que eu vou fazer possa desenvolver esse estado de foco da minha mente, esse estado de concentração profunda, né? Então, essa é a prática formal, a do Ashtanga Yoga. Mas, essa prática formal,
acaba sendo meio limitada. Se a gente pensar que o que a gente quer transformar, que é a qualidade da nossa mente, é algo que está arraigado na gente há muito tempo. A gente tem padrões, a gente tem condicionamentos, a gente tem coisas muito profundas, marcas muito profundas, que não é tão simples assim, eu vou fazer uma prática de asanas lá 2 vezes por semana e achar que isso vai resolver as minhas questões mais profundas. Muitas vezes não vai. Muitas vezes vai abrir mais espaço, vai abrir mais possibilidade, vai me abrir a mente para coisas mais profundas, mas eu preciso também ir atrás de trabalhar outros aspectos da minha vida. Muitas vezes a prática de asanas ou de pranayamas, ela não é suficiente para ajudar a gente a fazer esse caminho completo, né? Então, a prática informal, aí sim a gente chega no que seria essa prática do cotidiano, às vezes é traduzido como yoga da ação ou kriya yoga, né? Que é isso que eu falei lá no início, o yoga da vida real, entre aspas, como se o outro também não fosse da vida real, é também, né? Mas só para dizer que a gente também pode praticar yoga quando a gente não está lá sentada no tapetinho, a gente está aqui no dia a dia. Qualquer ação pode ser uma oportunidade para a gente praticar yoga. Como assim, né? Como é que isso funciona? Aí a gente tem que lembrar, então, qual é o papel da prática? É eu fazer alguma coisa que vá ajudar a minha mente a ser mais estável, a ser mais focada, a estar em mais harmonia. Então, eu preciso entender o que que eu posso fazer no meu dia a dia que vai ajudar a minha mente a chegar nesse estado. Aí tem duas abordagens, assim, que eu vejo, né? Uma seria a gente escolher mesmo, deliberadamente, assim, pensar, tá, que ações eu posso escolher fazer que vão me ajudar. Por exemplo, pensar nos estímulos que eu dou para minha mente, né? Essas ações que eu vou falar, elas estão dentro. Eu vou voltar um pouquinho. Esse Kriya Yoga, que é esse yoga da ação do cotidiano, ele é dividido em 3 partes. É um tripé, a gente chama de tripé terapêutico do yoga. Tapas, Swadhyaya e Ishvara Pranidhana. Aí eu vou falar agora do primeiro, que tapas em sânscrito, né? A tradução dele seria, por exemplo, empenho ou disciplina, né? Mas eu não gosto muito da palavra disciplina porque parece uma coisa muito rígida e, assim, dentro da abordagem que eu estudo, a gente não entende que tem essa necessidade de ser algo muito rígido, mas o empenho no sentido de uma dedicação, né? Um esforço que a gente faz para algo. E esse empenho, onde que a gente coloca? Em qualquer ação do dia a dia, qualquer ação que a gente está fazendo. Mas eu posso escolher deliberadamente algumas ações que eu sei que vão ser mais úteis para me ajudar a trazer a mente para esse estado de harmonia. Então, por exemplo, eu posso perceber que alguns vídeos que eu assisto, eles me deixam mais tensa. Eu assisto, digamos que eu assisto toda noite uma série sobre crimes e tal, e que isso me deixa tensa, me deixa assustada. Toda vez que eu saio, eu fico desconfiada, achando que vai acontecer alguma coisa. Ou seja, isso está talvez agitando a minha mente. Ou eu posso perceber que eu fico muito tempo nas redes sociais, e isso me gera distração, eu não consigo completar as atividades que eu tenho. Ou eu posso perceber que eu faço muita coisa ao mesmo tempo, que eu estou sempre apressada, né? Então, se eu vou percebendo essas coisas, eu consigo escolher algumas ações específicas e falar, não, então quando eu for dormir, eu não vou levar o celular para minha cama, eu vou deixar o celular na sala, porque aí eu tenho que levantar para pegar o celular, já vou diminuir a chance de eu ficar olhando o celular toda hora, né? Ou eu posso escolher, eu não quero melhorar minha alimentação, por exemplo. Então, eu não vou nem comprar açúcar. Porque se eu comprar açúcar, eu vou querer fazer cookie, vou querer fazer bolo, vou querer fazer alguma coisa, vou evitar, né? Então, tentar escolher ações que eu sei que vão me afetar, me influenciar. E aí pode estar, por exemplo, a alimentação. A alimentação é uma coisa que influencia o nosso estado mental. Tem alimentos que deixam a mente mais agitada, tem alimentos que deixam a mente mais letárgica, que atrapalham o foco, atrapalham a concentração. E a gente alimenta também o nosso sistema corpo-mente, não só com comida, mas com o que a gente vê, o que a gente lê, as relações que a gente tem. Então, às vezes, a gente tem relações que são muito conturbadas, que deixam a nossa mente muito instável, né? Os lugares que a gente frequenta,
Então, é dar uma analisada nisso, né, e ver quais são as ações que eu quero fazer, que eu quero escolher como sendo uma dedicação, assim, um comprometimento comigo mesma, de que eu vou fazer tais ações para melhorar essa qualidade do meu foco, para melhorar a minha presença. Posso escolher, por exemplo, quando eu estou conversando com alguém, eu vou fazer uma prática, então, de ouvir tudo que a pessoa tem para dizer antes de eu interferir. Praticar a escuta em vez de estar sempre falando, algo que a gente muitas vezes está só em vários monólogos e poucos diálogos, né? Todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, para eu poder entender quais práticas são adequadas, né? Quais ações de tapas desse Kriya Yoga vão ser adequados, eu tenho que estar também eu tenho que ter um autoestudo. Por quê? Porque senão eu posso escolher ações que, que já são fáceis para mim, né? Porque tudo aquilo que a gente pratica, a gente vai ficando muito boa naquilo que a gente pratica. E geralmente a gente gosta de praticar aquilo que a gente já é bom, né? Já é boa. Então, inclusive na prática de asanas, por exemplo, tem gente que fala, mas eu sou muito agitada, eu gosto de fazer uma prática bem acelerada. Tá, mas você já é boa em ser agitada. Talvez você esteja precisando praticar um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de calma, né? Então, para eu entender que tipo de prática é mais adequado para mim, eu preciso estar me estudando. Aí vem esse segundo ponto, que é Swadhyaya, o segundo ponto do Kriya Yoga, que é o autoestudo, né? Esse autoestudo, ele vai ajudar a gente tanto a entender quais são as ações do dia a dia que são mais adequadas para a gente, onde vale a pena eu dedicar o meu tempo, a minha energia, meu esforço, como também regular a intensidade. Porque, por exemplo, eu posso ser uma pessoa muito disciplinada, mas isso pode ser uma coisa que está me prejudicando, que me deixa ansiosa, que me deixa tensa, porque eu sou muito rígida, então tudo tem que estar perfeito, eu sou muito controladora, eu quero ter uma rotina ideal, e isso, na verdade, está me gerando mais agitação, está me gerando mais problemas. Então, essa talvez não seja a minha prática ideal de colocar, por exemplo, um cronograma para definir tudo que eu vou fazer no meu dia. Talvez isso vai me deixar muito mais ansiosa. E eu só vou saber isso se eu tiver fazendo esse trabalho de autoestudo, que aí eu vou perceber, não, isso já é uma tendência minha, eu preciso praticar, talvez, relaxar um pouquinho mais. Eu preciso praticar, pegar mais leve. Talvez para uma pessoa seja isso. Para outra pessoa, talvez seja o contrário. Talvez outra pessoa já seja relaxada demais, não consegue se organizar, não consegue cumprir os horários, não consegue é, cumprir mesmo os seus objetivos. Então, talvez para essa pessoa, uma prática importante seja ser um pouco mais firme, né? Tentar se comprometer mais consigo mesma, com os outros, com os compromissos assumidos, né? Então, percebe que a prática, ela não é algo absoluto, ela vai depender de cada pessoa, porque cada mente está funcionando de um jeito diferente. Então, é preciso ter esse autoestudo para saber a minha mente, como é que ela está, quais são os padrões que estão predominando nela e o que que eu preciso fazer para ajudar a trazer essa mente para um estado de mais foco, de mais concentração, de mais harmonia, que vai me ajudar a ter mais clareza. Com mais clareza, eu vou ter uma melhor leitura da realidade e, com isso, eu vou conseguir me livrar um pouquinho mais daquelas angústias, daquelas aflições que atrapalham o estado de yoga. Né? Então, estou fazendo esse caminho de volta para vocês entenderem, lembrarem da relação que tudo isso tem com o yoga, né? Com a definição e o objetivo do yoga. Então, Swadhyaya é esse autoestudo. Ele acontece tanto quando a gente para pensar mesmo, assim, no dia a dia, se observa e se dá conta, nossa, eu estou caindo num padrão, eu sempre respondo às pessoas desse jeito, eu sempre faço isso. E aí, não, então eu vou praticar alguma coisa em relação a isso. Né? Então, esse é Swadhyaya no nosso dia a dia, nessa observação. Mas o ADIA pode ser também o momento que a gente para estudar. Isso que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, né? Estudar sobre a mente humana. Como é que a mente humana funciona? Porque se eu estou estudando lá, eu não estou estudando só a mente, eu estou estudando a minha também. Eu estou aprendendo sobre mim, eu estou descobrindo, nossa, é mesmo, realmente eu tenho padrões que eu nem tinha me dado conta, né? Então, parar para estudar os textos, no caso do yoga, né? Yoga Sutra, por exemplo, o contato com o professor também, o Yoga Sutra, ele frisa muito isso, porque quando a gente vai se estudar, o que que a gente usa? Qual é a ferramenta que a gente usa? Também a nossa mente.
Só que a nossa mente está cheia dessas marcas, cheia dessas influências. Então, corre o risco de, nesse autoestudo, eu me enganar mais ainda. Eu achar, falar, não, eu não preciso praticar isso porque eu já sou boa nisso. E eu estou, na verdade, talvez me enganando. E aí vai bagunçar ali as minhas práticas. Então, aí o papel do professor. O professor não necessariamente é alguém iluminado, que sabe tudo, que já resolveu todos os problemas da vida dele. Não. É uma pessoa que está praticando também, que está estudando, que conhece essa apresentação, esse mapa da mente, como é que isso funciona segundo o yoga, e que consegue ver de fora as nossas questões, consegue olhar, né, para o que eu estou passando sem estar influenciado pelas marcas que eu tenho. Ele tem as marcas dele, mas não são as mesmas que estão influenciando aqui as minhas questões, porque cada um tem sua própria história, né? Então, é alguém que tem um olhar externo para ajudar a compreender quais são as minhas tendências, quais são os meus condicionamentos, quais são as minhas dificuldades, e me ajudar a encontrar quais são as práticas mais adequadas para mim a cada momento, porque isso também varia de momento a momento. Como a gente está mudando o tempo todo, a cada momento talvez a gente tenha um tipo de prática que seja mais adequado, né? Então, isso tudo sobre Swadhyaya, que é esse segundo ponto. E aí o terceiro ponto, que é Ishvara Pranidhana, que é traduzido muitas vezes como entrega ou como uma aceitação, né? Ela entra assim como um reconhecimento de que a gente não tem controle sobre o resultado das nossas ações. Porque a gente pode se dedicar bastante nas nossas ações, né? Aquele primeiro ponto, tapas, escolha as ações adequadas, faço tudo bonitinho, tudo certinho, beleza. Faço o meu autoestudo também. Estou sempre ali com o apoio do professor, dos estudos, da minha observação, para regular a intensidade das minhas ações, regular quais são as práticas adequadas, mas o resultado não chegou ainda. Continuo com dificuldade, continuo me sentindo cheia de apegos, cheia de aversão, cheia de identificações, de medo, com angústias, com questões internas. Pô, por quê? Estou fazendo tudo certinho, cadê o resultado? Né? Então, esse terceiro ponto é para a gente lembrar que os resultados eles não dependem só da gente. Eles são, sim, muito influenciados pelas nossas ações, mas existem uma série de outros fatores que vão interferir em toda a ordem do universo, né? Seria muita pretensão a gente achar que, é só eu fazer isso que o resultado vai ser aquilo. Não, tem muitas outras coisas que a gente nem imagina que estão influenciando todas as ações. Existe uma ordem maior que a gente que talvez a gente nem chegue a compreender um dia, né? Então, esse terceiro ponto é a gente abrir mão do controle, entender que tudo bem, eu estou fazendo o que eu acho que é mais adequado, eu continuo dedicada no estudo, mas eu entendo que as coisas têm também o tempo delas de acontecer. Talvez o resultado não seja no tempo que eu quero, talvez não seja da forma como eu idealizo, talvez venha depois, né? Talvez, não sei se vai vir, mas se eu considero que essa ação ela é a mais adequada, eu continuo com o meu empenho na ação, eu continuo com o meu autoestudo e esperando e confiando que, assim, vai acontecer o que tem que acontecer, não necessariamente o que eu quero, o que eu espero, né? E aí, esse é um ponto um pouco difícil, às vezes, porque a gente pensa, mas eu estou fazendo tudo isso com um objetivo. Geralmente, a gente tem um objetivo que motiva as nossas ações, né? Não está errado a gente ter um objetivo, mas a gente deve focar mais, muito mais, na qualidade da ação do que no resultado delas. A gente usa o objetivo como um norte, né? Como uma inspiração. Mas se a gente foca só no objetivo ou prioriza esses resultados, a chance de a gente se frustrar é muito grande, a chance de não acontecer exatamente do jeito que a gente previu é muito grande, porque o mundo é uma possibilidade quase infinita de resultados, né? E de tempos também para as coisas acontecerem. E sem contar que aí a mente não vai estar focada no presente, a mente vai estar ali, e quando é que isso vai chegar? E por que que não chegou? Então está gerando mais agitação da mente, está afastando a gente do estado de yoga. Então, quando a gente consegue, e aí a gente pode trazer vários exemplos, né? Inclusive a prática formal, por exemplo, a prática de asanas. Muitas vezes a pessoa começa a praticar com um objetivo específico. Eu quero conseguir fazer invertida sobre a cabeça. E fica ali, cadê? Porque eu não consegui e tal.
está gerando muito mais uma ansiedade do que desfrutando do processo. Nossa, olha isso, você pode estar fazendo algo que é muito mais simples, talvez, fisicamente, mas tem uma profundidade de uma concentração, de uma atitude interna, né? Talvez você esteja trabalhando muito mais aquela sua qualidade mental, que é o objetivo do yoga, do que fazer uma outra postura, ou do que ficar pensando quando é que você vai conseguir tal coisa, né? Então, lembrar disso, lembrar que os resultados não dependem da gente, mas nem por isso a gente precisa deixar de fazer as nossas ações mais adequadas com uma boa qualidade, com a presença da melhor forma que a gente consegue, porque quanto mais dedicada a gente está em cada ação, mais presente a gente está, mais focada a nossa mente está. Consequentemente, o quê? A mente mais focada, ela tem uma melhor leitura da realidade, e com essa leitura melhor da realidade, ela vai conseguir distinguir o que é do que, por que que eu estou sofrendo por isso, eu não preciso sofrer por isso, porque isso aqui é uma coisa da vida, porque eu estou achando que as coisas precisam ser do meu jeito, se eu sei que a realidade é muito maior do que o meu umbigo, né? Então, com a mente focada, percebe, é como se fosse uma cascata, assim. Eu desenvolvo, eu faço práticas que me ajudam a desenvolver o foco me ajuda a ter mais clareza mental. Com mais clareza, eu consigo mergulhar mais fundo nas experiências, né? E entender o que é meu, o que não é meu. E aí, com isso, com essa prática ao longo do tempo, não é uma coisa rápida, automática, fácil, mas ao longo de muito tempo de prática, a gente vai conseguindo se distanciar daquelas causas de aflições que atrapalham a gente de chegar nesse estado de yoga, né? Então, assim, falei muito, falei bem rápido, não sei se deu para captar aí, porque eu fiquei com medo de não dar tempo e tá agora tô cravando aqui nas 21 horas, né? Então, queria saber se alguém quer falar alguma coisa. Eu posso trazer agora o esqueminha que eu fiz, assim, para ajudar a gente a revisar tudo isso que eu falei, a ver essa cascata acontecendo. Mas a gente pode também conversar mais se alguém tiver dúvidas, se alguém quiser trazer exemplos. Seria legal, por exemplo, se a gente tivesse tempo, né? Não sei até que hora vocês podem ficar, mas para a gente trazer vários exemplos do que pode ser uma prática do dia a dia, né? O que poderia ser exemplos dessa prática de tapas, desse empenho na ação, se alguém quiser trazer experiências pessoais ou curiosidades. Não sei se vou saber responder todas as perguntas, mas estou aqui disponível. O que vocês preferem? Alguém quer comentar algo? Eu achei muito interessante o que você falou sobre os objetivos, assim, na prática do yoga, né? Porque eu acho que existe muito um estigma que para você praticar o yoga, você tem que ser de um determinado jeito, você tem que ter um determinado pensamento, né? Pelo menos eu pensava muito isso, né? Ah, eu sou uma pessoa muito estressada, eu sou uma pessoa muito nervosa, então o yoga não é para mim. E aí, quando eu comecei a fazer, eu comecei a perceber que não, muitas vezes é ali onde talvez você vai conseguir entender isso sobre você e encontrar formas de, no dia a dia, como você falou, tentar mudar, né, alguns comportamentos que acabam lhe prejudicando. E a prática tem sido muito importante para mim nesse sentido, de entender quais são as minhas questões. Tem uma frase que eu acho que Manila fala, a instrutora, ela fala nas práticas dela que a primeira vez que eu ouvi, eu achei muito interessante. Ela fala, tipo, que você sente o desconforto, mas que esse desconforto já passa, né? E às vezes a gente fica tão focada nesse desconforto que parece que ao invés de passar, ele permanece, ele amarga, né, assim, na vida. E eu acho que o yoga tem sido muito bom para mim para isso, para entender que não é porque eu sou de um determinado jeito agora, não é porque eu tenho um determinado problema agora que esse problema vai permanecer. E eu tenho formas de encontrar soluções, né? E eu acho que tem sido uma ótima jornada. Inclusive, eu agradeço muito a Fran, a Vivi e a Manila por esse processo de poder ter acesso à prática de yoga, que para mim era uma coisa muito distante e hoje em dia é uma coisa que eu não consigo viver sem. Eu tô faz um mês sem ir, eu já tô aqui desesperada, doida para voltar. E é isso, foi muito boa a aula. Muito obrigada pela partilha. Legal, Helena. Comentando algumas coisas, interessante isso que você falou, né? Às vezes a pessoa fala, isso não é para mim, que eu sou muito agitada e tal. Não, mas é para você justamente por isso, né?
E aí, às vezes, a gente rejeita assim, não, mas eu não vou aguentar, porque eu vou querer fazer prática mais agitada. Você não está falando que eu tenho que fazer prática mais lenta, justamente para equilibrar? Mas aí vai entrar uma sensibilidade do professor, que é de fazer essa condução passo a passo, né? Tudo tem que ser gradual, tu tem que respeitar o processo, as etapas, né? Então, se a pessoa realmente é muito agitada, você coloca uma prática muito lenta, talvez ela rejeite, ela não consiga. Então, a gente vai ter que ir fazendo passo a passo, mas também não ficar estagnada lá numa prática muito acelerada, porque às vezes só vai estar ali gerando mais apego, né? E não vai estar construindo. A gente tem que entender que é um caminho, não é só eu estar lá fazendo aquilo. Eu tenho que observar se as minhas práticas estão me ajudando a me levar para esse estado de ausência de conflitos, ou se elas estão só reforçando meus apegos, né? Então, outra coisa que a Helena falou também sobre isso, né? Às vezes a gente está lá no asana e tem um desconforto e existe uma rejeição muito grande ao desconforto, né? E isso é um espelho da vida. Muitas vezes qualquer situaçãozinha que gera o mínimo de desconforto, aí a gente rejeita. Aí é uma daquelas 5 causas lá do sofrimento que a gente falou, do eixo, a aversão. Não, qualquer sinal que tá fora do que eu gosto, não quero estar errado, não preciso, né? E assim, na vida não vai ser tudo do jeito que a gente gosta. Infelizmente, ou felizmente, não sei, mas não dá para ser só do jeito que a gente gosta. A gente tem que ter maturidade para entender que sim, a gente vai ter que passar por situações que o mais adequado é fazer algo que não é o que é mais prazeroso, né? Mas assim, ao mesmo tempo, aí vem a importância de um outro ponto que eu falei, SWADHI, o autoestudo, para eu também estar atenta para saber se esse desconforto ele não está sendo prejudicial para mim também. Não tem uma resposta, é certo, é errado, aqui pode, aqui não pode. A gente tem que estar ligada, tem que estar constantemente, é um trabalho constante, se investigando com essa mente alerta, com essa mente atenta, para saber, porque pode ser também que esse desconforto esteja passando do limite e esteja, né, sendo algo que talvez aquele padrão que eu dei o exemplo, mas eu sou muito rígida, eu quero sempre me superar, eu quero sempre isso, sempre aquilo. Talvez eu esteja reforçando um padrão que já é muito forte em mim e que possa estar me prejudicando. Então é bom eu estar atenta, é bom eu ter um professor me acompanhando, né? Legal tudo isso que você falou, Helena. Que bom que você está tendo a oportunidade de praticar. E mesmo, lembra que mesmo que você não esteja indo para a prática de asanas, você tem várias oportunidades aí de estar praticando fora do tapetinho, como a gente vem falando aqui. Sim, sim, pois é. E também uma coisa que eu até esqueci de comentar é sobre a individualização da prática, né? De você olhar para o seu e não para o outro. Porque eu comecei a prática meio travada, não conseguia encostar a mão no pé. E aí é sempre muito reforçado, né? Assim, você se esforça, mas você não ultrapassa o seu limite. E olhe para o seu, não olhe para o do outro. É uma coisa que eu vejo que eu tô trazendo yoga para minha vida, né? Tentar não me comparar com os outros e no meu ritmo e da minha forma, né? No meu limite também. Claro, tentando exceder um pouco do limite, mas nunca ultrapassar totalmente, né? Nunca tornar isso prejudicial para mim. Isso, esse ponto da comparação é um outro exemplo de um outro ponto que é aquele asmitar, né? Que é a identificação, que é uma má compreensão do nosso papel, né? A gente, eu quero ser tal coisa, então eu me comparo com o outro, né? É legal eu ir fazendo essas pontes para a gente ver que as coisas estão no nosso dia a dia, só que às vezes a gente não sabe que tem lá um texto que está descrevendo tudo isso com palavras explicadinhas e tal. Bem legal perceber que tudo isso foi mapeado, né? Acho que a Luísa subiu a mão aí, né? Quer falar, Luísa? É interessante, assim, quando eu comecei a fazer yoga Fechou seu microfone. e, e quando eu fazia yoga há muito tempo, eu não tinha, eu só fazia, né? Só fazia, assim, o professor, assim, não tinha uma certa mediação, né? Aí, quando é recentemente que voltei a fazer yoga, que eu comecei com mediação mais intensa, e mais próxima, aí eu comecei a perceber. Nossa, aí, assim, é muito massa essa coisa, que eu paro e fico apaixonada. Eu digo, essa paixão ainda não passou, esse estado de paixão ainda não passou,
que às vezes a gente brinca dizendo que a gente passa pelo estado de paixão, depois pelo enamoramento e tal, mas eu sou constantemente apaixonada porque eu vejo que o corpo fala muito no yoga, sabe? Assim, na prática. O yoga que eu estou falando é esse yoga da prática dos asanas, né? É, e que quando eu saio dele, quando eu estou nele, ele tá falando das coisas do meu cotidiano. Então, assim, ele está lá no meu pensamento. De repente, eu estou me desequilibrando numa postura que antes eu me achava, estava bem equilibrada, eu estou me desequilibrando e eu digo, meu Deus, por que que eu estou me desequilibrando aqui? O que é que está acontecendo? Aí, quando menos espera, tá a mente conversando comigo, eu digo, eu estou ficando doida porque eu acho muito interessante. Eu começo a perceber que a gente começa a ficar, pode ser que eu esteja interpretando mal, mas é uma sensação de que a gente vai se tornando um em todos os lugares. Então, eu não sou mais um praticante de yoga lá na sala do yoga, lá em cima do meu tapete. Eu não, eu estou aqui conversando aqui, assistindo a aula, e de repente eu estou praticando yoga, eu estou estudando, estou lendo um livro e, sabe, parece que a coisa vai tomando corpo, não sei. Pode ser que eu esteja falando um Sim. monte de bobagem, sabe? Mas é aquela coisa que eu levo, eu faço terapia, então eu levo para minha psicóloga algumas questões, aí ela fica olhando para mim, porque não, ela não faz yoga, aí ela diz, eu tenho que começar a fazer yoga para entender. Eu digo, isso mesmo, você tem que começar a É. fazer, Inclusive, porque, sabe, eu acho. Pode falar. Inclusive, a gente considera que o yoga é um sistema de uma psicologia oriental, né? Não, não deixa de ser também uma. Que a gente aqui acha que psicologia é só o que está aqui na academia lá, que veio de Freud, Lacan, Jung, né? Mas psicologia é um estudo da mente. A gente até agora que estava só falando da mente, né? O yoga ele está se propondo a estudar a mente. Então, pode ser entendido como uma psicologia também. Isso que você falou, Luísa, que você falou, não sei se estou falando besteira, não essa sensação de integração, né? De que você é a mesma que está fazendo uma coisa e está fazendo outra. Isso tem relação com esse estado que a gente falou, o estado de ausência de conflitos, porque o que seria um conflito também? Conflito não é só uma angústia, uma aflição interna. Às vezes, um conflito eu penso uma coisa, mas eu falo outra e eu ajo de outra forma. Isso é um conflito. E quantas vezes a gente não está reproduzindo isso na vida, né? Então, à medida em que eu começo a tomar consciência dos meus valores, do que é importante, dos meus objetivos, eu começo a integrar tudo isso numa mesma direção, eu vou reduzindo conflitos também, né? Então, Uhum, legal esse seu comentário. E sobre respiração que você falou também, essencial, né? Essencial a prática da respiração ajuda muito a trazer o foco, a trazer presença. É inseparável da prática. Muito legal. uhum. Patrícia, Oi, a Aline quer falar. Ela levantou aqui, sinalizou. legal. Pode falar. Sim, boa noite, pessoal. Eu só queria fazer assim, um comentário. Acho que Helena e Luísa falaram coisas que eu me identifiquei bastante, né? A primeira vez que eu tentei fazer yoga tem alguns anos e eu não tinha muita maturidade na época para entender uma frase que a professora falou, que era assim: yoga é uma questão de atitude, né? E eu também tinha muito preconceito. Eu achava que era parado demais, que aquilo não era para mim, justamente porque eu era muito agitada, eu não conseguia serenar. Eu tinha muitas preocupações, muitos apegos, muitas agitações mesmo, né? Então, assim, foi uma primeira tentativa que eu não consegui me identificar com a prática. Anos depois, acho que 5 anos depois, em 2019, eu estava morando em São Paulo, numa fase muito introspectiva, porque eu não tinha amigos, não tinha família,
não conhecia ninguém na cidade, uma cidade muito fria, né? Em termos de clima frio e clima humanitário frio, então tudo frio, uma cidade de pedra. E eu comecei a acessar YouTube de yoga, né? Chegou para mim umas aulas e eu entrei naquelas aulas. Era uma professora muito generosa, assim, para iniciantes, né? Porque eu ainda sou iniciante, ainda me considero pessoa iniciante. E aquilo eu comecei a desenvolver tolerância no desconforto, porque eu estava sozinha, comprei um tapete, ligava no YouTube e tentava fazer as aulas gravadas dela, nunca fiz aula ao vivo, mas comecei a desenvolver essa prática de gratidão e de tolerância com o desconforto, principalmente posturas, por exemplo, como a postura do pombo, que eu não conseguia, e depois eu comecei a conseguir, fiquei feliz de conseguir, da roda, né, que é você inverter. Eu tinha muito medo, eu achava que eu ia cair, eu achava que eu ia desabar no chão, e pouco a pouco eu consegui fazer, pra você ver, uma coisa pequena, que aquilo já te dá uma satisfação enorme de autoconfiança, assim, de foco, de autoconfiança. Eu comecei a entender essa questão do foco, da mente, né? E a coisa da disciplina, porque ela sempre fala, disciplina não é você ser rígido, é você ir e voltar. Inclusive na postura mesmo, às vezes a gente balança um pouco na postura da árvore, a gente não está totalmente focado, a gente cai para um lado, cai para o outro, mas o importante é a gente voltar sempre para aquela vontade de prática e de foco, né? E aí eu falo que durante 2019, nesse período em São Paulo, yoga realmente salvou a minha vida, porque me ensinando tudo isso, eu fui me preparando para o período de pandemia que viria em seguida, né? Eu não sabia, mas eu já estava ficando introspectiva, praticando yoga. Eu só não fiz pão, mas de todas as coisas que as pessoas fizeram na pandemia, eu já estava fazendo um ano antes. Então, quando veio o lockdown em 2020, eu já estava dentro de um processo tão interno que eu não sofri tanto o isolamento. Juro para vocês, eu não sofri. A yoga realmente me ajudou muito a ficar em paz comigo mesma, morando sozinha, no isolamento terrível que a humanidade estava vivendo. E por incrível que pareça, eu não peguei Covid, graças a Deus. Eu ganhei 3 centímetros de novo, que eu tinha 1,70, mas eu já tinha tido 1,73 quando eu tinha 17 anos, e hoje eu tenho 1,73 de novo, eu não sei da onde vieram esses 3 centímetros, mas até o meu joelho, inclusive, eu não consegui encostar o meu joelho, e hoje, se eu juntar as pernas, o meu joelho ele fica junto. Antes eu ficava com o joelho aberto assim, porque era uma questão postural mesmo. Só com aulas de YouTube, né? Assim, sem ter um professor ao vivo ali. Um dia eu ainda quero voltar a fazer, mas eu acho que voltar que eu digo assim, estar com um professor, né? Que eu acho que é muito mais rico realmente a troca. Mas eu tô indo e voltando com essas práticas ainda no YouTube, porque para mim já foi assim um ganho tão enorme, tão abissal que eu super recomendo para as pessoas. E é uma filosofia, é uma terapia. Essa aula de hoje com a Patrícia foi uma terapia também, né? Eu me vi enxergando vários momentos que eu já tive com psicólogos, né, aqui. Então, era só para dar esse testemunho de que, poxa, o yoga realmente é maravilhoso. Obrigada, Patrícia, colegas. Massa, Aline, legal. Uma coisa que você falou e que acho que a Luísa tinha falado também, que me faz lembrar como a prática de asanas, ela é um espelho também da nossa vida, né? Se a gente está realmente fazendo aquele trabalho de swadhyaya, daquela autoobservação, a gente pode estar fazendo lá também, na verdade, deve estar fazendo. A gente não deve estar só fazendo os asanas lá repetindo à toa, não, a gente deveria estar usando aquela oportunidade de se enxergar, se observar, o que está acontecendo aqui? Como é que eu estou reagindo? Como é que a minha mente está reagindo? O que que eu estou rejeitando? O que que eu estou curtindo? Né? Por quê? E perceber os nossos padrões, porque a mente que está ali se relacionando com esse corpo e com essa respiração no tapetinho é a mesma mente que está se relacionando com o resto na vida, está se relacionando comigo e com as outras pessoas, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito perfeccionista e fico ali meia hora para achar o ponto exato do pé na posição e tal, será que eu não estou exagerando, né? Será que eu não estou levando esse padrão também para o resto da minha vida? Será que isso não está me gerando mais ansiedade, me gerando uma autocobrança em exagero, talvez?
né? Ou, por exemplo, eu tenho vários exemplos, assim, de alunas que começaram a praticar e tinham muito medo de algumas posturas, ou até medo de se sentir à vontade no próprio corpo. No Shavasana, na hora de deitar, ficava ali encolhidinha, assim, parecia que não podia ocupar 1 centímetro a mais de cada lado. E aí, ao longo da prática, a pessoa foi ficando mais à vontade consigo mesma, né? Foi desenvolvendo também mais coragem para algumas coisas, claro que com uma preparação toda, mas para conseguir fazer asanas que antes a pessoa rejeitava totalmente, depois ela foi se percebendo mais corajosa e a gente foi vendo isso na vida também, a pessoa arriscando mais coisas que estavam ali fora daquela caixinha de conforto, ali da zona de conforto, né? Então, são vários exemplos que a gente pode tirar da prática de asanas para trazer também para o cotidiano. Bem legal, é interminável, assim, a gente pode ficar trazendo muitos exemplos. Alguém quer mais trazer alguma contribuição ou alguma pergunta, alguma coisa que eu falei que não ficou muito clara, que eu falei meio rápido, não sei. Eu queria, primeiramente, agradecer essa aula maravilhosa. Realmente foi muito legal, assim, participar hoje, pois você ia falando e eu virando várias chaves, né, na minha mente. E é justamente isso que o yoga tem feito comigo, né? Me trazendo realmente essa flexibilidade, né? Essa possibilidade de abrir espaços para preencher, assim, com é, o novo, né? E abrindo, e esvaziando e, né, preenchendo. Ao mesmo tempo que você vai esvaziando, vai preenchendo, né? Então, gratidão mesmo por essa aula. Eu fiz várias anotações aqui, justamente porque sei que vão ser bastante importantes, né? Justamente para ter o entendimento ao longo da prática mesmo. Gratidão. Legal, Ana, que bom que foi útil para você. É, Só lembrando que quem está falando tudo isso aqui não sou eu, foi Patanjali que falou há sei lá quantos mil anos atrás. A gente tem uma estimativa aí de que seja entre 2.200 anos antes de Cristo, né? E é legal quando a gente vê, caramba, o cara falou isso naquela época, tá falando de coisas que a gente pode tirar, assim, muito concretamente do nosso dia a dia, né? E ele pensou em várias situações, assim, que toda hora, quem está estudando o Yoga Sutra, toda hora se pegar, Patanjali falou sobre isso, né? E é uma ferramenta, assim, de autoestudo muito, muito poderosa, muito legal. E aí, só dando um gancho também para o que a Ana falou, essa coisa do estudo, né? Que às vezes a gente tem contato com o conteúdo, e ver como aquilo é rico, como aquilo é interessante, como aquilo é útil, mas aí daqui a pouco a gente esquece. Acontece muito assim, né? Porque tem tantas coisas interessantes na vida, tem tantas coisas que a gente quer fazer, aí daqui a pouco aí a gente vai fazer um curso de outra coisa, vai fazer uma outra terapia, vai fazer. E aí a gente vai buscando um pouquinho de cada coisa. Então, assim, uma sugestão, quando vocês encontrarem algo que vocês sintam ali, né, que te conecta, que faz um sentido, tenta ir fundo naquilo, né? Tenta ver que, assim, tem muita profundidade em muitas coisas que a gente nem imagina, que a gente acha que está ali, já entendi, mas dá para ir mais fundo, dá para aproveitar mais. Só que às vezes a gente dispersa a nossa atenção e aí vira só mais um entretenimento, né? Só mais uma coisinha que deu uma satisfação ali momentânea. Então, fica uma provocaçãozinha, assim, porque isso acontece muito com a gente, acontece muito comigo também. Então, eu tenho feito esse trabalho de tentar simplificar, né? E trazer aquele foco, né? Essa ideia do foco, tá? Onde que eu quero me aprofundar? Não dá, a mente é limitada, ela não dá para se aprofundar em tudo. Então, eu quero catar várias coisinhas de lugares diferentes, ou eu quero me aprofundar em algo que eu vejo que tem mais para me mostrar, né? Uma sugestão. Tem umas conversas aí no chat, só que eu, gente, não consigo parar para ver. Se eu for Ah, parar, aí vai eu demorar. respondi, Oi. eu respondi aqui algumas mensagens. Iris estava falando aqui, deixa eu subir, que também busca se entender, aí agradece a gente pela oportunidade da prática, né, dessa aula de hoje.
A Aline também falou sobre essa questão de criar espaço, né? De lidar com o caos. E ela também perguntou sobre a aula, se vai ficar gravada. Eu já respondi que sim, né? Ficará gravada tanto no YouTube e eu vou compartilhar no Instagram do Benzen para que as pessoas que cheguem lá também tenham acesso a esse material no YouTube, tá? Para vocês compartilharem também e assistir novamente. Legal, ótimo. Posso deixar algumas sugestões também para quem se interessar em um pouco mais fundo? Claro. Tem um podcast que é chamado Descobrindo o Coração do Yoga. Ele está no Spotify, mas ele está em outras plataformas também. Não sei se é Google Podcast. Tem outras plataformas, teria que dar um Google aí para encontrar. Mas é um podcast bem legal, feito por uma colega que é uma professora também da tradição de Krishnamacharya, e ela conversa com vários professores, analisando ali trechos do livro e temas que são trazidos no livro O Coração do Yoga, que é um livro que foi escrito pelo professor Desikachar, filho do Krishnamacharya. Esse podcast está bem legal, porque eles trazem sempre conversas assim sobre temas que são profundos, mas de uma forma informal, sabe? Mais leve, trazendo exemplos do nosso dia a dia. Então, recomendo bastante. É, E o próprio livro, né? O Coração do Yoga também é bem rico, assim, é um bom primeiro passo, né? Para estudar, tem muita coisa para esmiuçar. Esse tema de hoje, talvez vocês encontrem mais no capítulo 8 do livro, mas está permeando também todo o resto do livro, tem conexão com o que a gente falou hoje. E, e aí também, bom, eu teria outras sugestões, mas aí são coisas intermináveis, assim, também, qualquer coisa também tem o meu Instagram, às vezes eu posto alguns textos, algumas reflexões que, por mais que pareça coisa muito pessoal, mas estão sempre embasadas ali no conteúdo do Yoga Sutra, nos meus estudos, nas minhas práticas também. Fica a sugestão para quem quiser também conhecer um pouquinho mais. Acho que é isso, né, Fran? Não sei, você que conduz aí. E sim, acho que alguém mais quer trazer alguma questão, conversar, perguntar. Gabi, Jamila, todo mundo, Manila, Michele subiu a mão aí. foi. Olá, boa noite. Eu não apareci antes, que eu estava em trânsito, mas muito obrigada, viu, por compartilhar esse conteúdo. Eu senti necessidade de levantar a mão para falar que eu sou completamente leiga e sou interessada, né? Vou falar leiga, não, eu sou interessada. Então, assim, eu busco informações, mas nunca me dediquei. Então, eu acho que é o momento, né? Eu me sinto preparada para começar, porque você falou que, enfim, já esteve no Rio, né? Mas eu não tive acesso, né? Eu conheço seu conteúdo através das suas redes sociais, o que me trouxe até aqui, né? Então, assim, é agradecer pela doação do seu tempo, né? Isso é tão importante, porque aqui não está divulgando só o seu trabalho, está divulgando a sua forma de enxergar e traduzir isso para a gente, né? Falo por mim também, que sou muito iniciante, né? Que estou aprendendo como foi rico, né? E como foi uma linguagem fácil de entender. Isso para mim foi um ponto alto, assim. Me prendeu. Eu gostaria de estar com o rostinho aqui e acompanhando desde o início com mais atenção, né? Não tá no deslocamento, mas assim, agradecer mesmo, gratidão por esse tempo tão valioso, né? Às vezes a gente pensa assim, que yoga tem diversas definições, mas você se doar também para algo e para o outro faz muito sentido para mim. Então, eu me sinto preparada para iniciar. E você Acho que cortou o finalzinho, né? Para vocês também ou só para mim?
Sim. Michele, não sei se você já concluiu e não sei se você está me ouvindo, mas ela saiu? Picotou? Tá aqui, tá. Legal, legal saber que a mensagem chegou aí. Tenho essa preocupação de tentar fazer ser compreensível sem simplificar também demais, né? Porque é um conteúdo que ele pode ser mais denso. O Yoga Sutra ele tem várias camadas de compreensão, inclusive é um tema que a gente estuda. Eu estudei ele algumas vezes, alguns anos, assim. E quando a gente volta a estudar, é um estudo cíclico. Quando a gente volta aí a gente vê, nossa, mas eu tô descobrindo coisa aqui que eu já tinha estudado isso, mas eu não tinha percebido esse ponto, né? Porque são muitas camadas ali de informação, de conteúdo, né? Então, é um estudo interminável. Também porque a nossa vida está mudando, então, às vezes, eu estou vivendo um momento específico que vai me despertar mais atenção para um outro ponto, né, desse conteúdo. Então, é legal saber que foi acessível, assim, para quem não conhecia. E, enfim, não foi. Agradeço também seu reconhecimento, assim, mas para mim também isso aqui é uma prática, né? A gente está falando de prática, então para mim aqui é uma prática de eu conseguir organizar minhas ideias e transmitir de uma forma que seja clara e que seja útil, e transmitir aqui, compartilhar também o que eu venho aprendendo com os meus professores. Patrícia, aqui em Campina tem um grupo de estudo, né, onde ele é liderado, vou dizer assim, por um professor, Anis, né, ele é um grande estudioso, né, em relação a toda essa questão da escola do yoga, e ele está ministrando um curso que se chama Yoga Sutra Como Você Nunca Viu. É mensal esse curso, né, para esse estudo só do Yoga Sutra. Ele fala de uma maneira muito clara, muito dinâmica, ele consegue trazer para a gente algumas questões que sozinho a gente realmente tem muita dificuldade, porque são culturas e ensinamentos diferentes, né? Então, quando a gente vai ler sozinho e que quer muitas vezes interpretar a partir do que a gente está entendendo, não dá muito certo, porque a nossa cabeça funciona de uma outra forma de como é ensinado lá nessa sabedoria indiana. Então, eu gostaria de indicar esse curso, eu vou compartilhar nas redes sociais, porque eu entrei em contato, quer dizer, as pessoas entraram em contato comigo para estar aqui hoje, né, nessa sala, mas os contatos se perdem porque eu recebo mensagem pelo WhatsApp de muita gente. Então, para que eu consiga alcançar vocês, eu vou colocar no Instagram compartilhando esse curso para que vocês tenham acesso, se tiverem interesse também de estudar. Legal, Fran, muito bom mesmo lembrar disso, porque o livro ele sempre é limitado, né? O livro é uma escolha ali. Um sutra, por exemplo, ele tem um conteúdo que ele vai se desdobrando em várias camadas, mas quando você coloca no livro, você tem que escolher um aspecto. E quando você escolhe um, você deixa de fora todos os outros que poderiam ser abordados ali, né? Então, o yoga é um conhecimento que ele era um ensino oral, tradicionalmente, né? E o estudo, os textos, isso veio depois. Mas é muito importante mesmo essa relação ali direta, porque a gente está estudando com alguém que estudou com alguém, que estudou com alguém, que estudou com alguém. Porque quando o processo é autodidata, não desmerecendo totalmente, mas assim, dentro do yoga, todos os textos sérios sobre yoga, eles falam da importância da gente estar estudando com um professor. Por causa desse ponto que a gente mencionou aqui, a nossa mente, ela tá cheia de marcas. Então, se eu pego um livro e falo, vou estudar aqui sozinha, talvez eu interprete algo ali de uma forma que seja muito conveniente para mim, né? Ou deixe de perceber coisas que estão ali na minha cara, mas para mim não faz sentido e eu preciso ter alguém destrinchando aquilo, né? Então é muito importante mesmo estudar com alguém. Que bom que tem esse. É presencial esse grupo de estudos que você falou? É presencial e online também, Luísa. Luísa estuda também com a Eanes já, e ela que me É lembrou. online, É online? é online, é online. Ele tem tanto esse curso
do Yoga Sutra, como também tem o curso para compreender os mantras, né? Estudar os mantras. Eu vou deixar com vocês o link da página dele, porque eu acho que é bem interessante vocês conhecerem o trabalho de Eanes. Ele tem vários cursos. Uhum. Legal. E aí eu vou aproveitar para deixar então também a dica aqui do meu professor, do Diego Cury. Tudo isso aqui eu venho estudando com ele. Ele também dá curso de Yoga Sutra, dura mais ou menos um ano o curso completo. E ele dá um curso extensivo também, né, em contraposição aos cursos intensivos que a gente encontra muito. Ele dá um curso também bem detalhado, outros cursos de asanas e tal. O Instagram dele é Diego Couri, Kury, Diego Couri Yoga. O mesmo Y de Couri é o Y de Yoga. Ele não é tão presente nas redes sociais, mas quando tem curso novo, ele divulga lá, geralmente no início do ano. Recomendo muito. E ele também tá no podcast que eu dei a dica aqui, faz acho que 2 semanas que foi a participação dele. Eu vou compartilhar também o podcast. Eu acompanho, eu inclusive conheci o professor Ricardo, né, lá através do podcast, e hoje a gente tem um contato direto, e eu acho que é uma rede bem interessante que a Paula conseguiu fazer, né? Bem legal mesmo. Muito bem. Fizemos aqui esse espaço de 1h30, acho que foi um tempo bom, né, para a gente estar aqui juntas e juntos entendendo um pouquinho mais sobre a prática. Eu, particularmente, fico muito, muito feliz por essa oportunidade, né? Isso que eu gosto de tentar dar essa oportunidade para os alunos também, conhecer outros professores, conhecer outras palavras, né, dita por uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, que também consegue passar para a gente esses ensinamentos de uma outra forma. E aí acho que a gente atingiu esse objetivo, né, tanto para o pessoal que está comigo no Benzem, como no Parque da Criança, aqui em Campina Grande, e as pessoas também que vieram de fora, que eu também fiquei bem feliz, que sentiram, né, esse interesse de estar participando. Então, Patrícia, eu agradeço muito, viu, por você ter aceitado o convite. Espero que a gente se encontre mais vezes, né, tanto aqui numa sala virtual como presencial. Quando tiver aqui em Campina, tiver vindo para cá, me avisa para a gente fazer uma prática, a gente convidar todo mundo aqui para te conhecer presencialmente também, né, participar de algum movimento, tá? Legal, imagina, eu que agradeço, foi ótimo aqui. Eu sempre gosto de ter essas trocas, saber também como a mensagem está chegando. E sim, estou aberta aí para a gente poder combinar outros encontros. Maravilha. Boas práticas para todo mundo Muito e vamos obrigada. nos falando. Boa noite a todos. Deixarei a gravação disponível para todo mundo, tá? Legal. Tchau, gente. Boa Tchau, tchau. noite.